Beleza. Boa noite a todos. Um prazer imenso de estar aqui nessa casa, na casa que tem o nome de Maria e José, que são os pais de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do nosso Senhor esteja aqui conosco, que nos intue e que nos dê muita inspiração aqui para a palestra de hoje. Hoje eu trouxe um tema aqui, né, que combinei com a Ângela, falar sobre o Paulo de Tarso, essa personalidade cristã tão importante que eles veio, que ele nos impactou com tanta veemência, né, que se não fosse pelo Paulo de Tarso, será que a gente não seria cristão hoje? Se não fosse ele propagar o cristianismo para os pagãos, para os gentios, sair dali do círculo judaico, porque o cristianismo antigo, redivivo, ele era uma seita judaica. Olha que interessante, era uma seita judaica. Então, tinha ali, porque o judaísmo, qualquer religião são dividida em várias seitas. Então, não foi diferente do judaísmo, do cristianismo, enfim, todo o budismo, assim, ele é dividido em várias seitas. A personalidade do Paulo, ele é dividida em duas faces. Ele é uma dualidade, a personalidade do Paulo. Requer uma análise psicológica muito profunda do que ele era antes, do que ele foi depois do advento de Cristo. Eu trouxe 2 livros aqui para apresentar para as senhoras e os senhores. Livro de Humberto Holden, falando de Paulo de Tarso, onde baseei no trabalho aqui para apresentar hoje. E esse aqui é o bem conhecido, que nós conhecemos, que é Paulo e Estevão. Eu vou falar um pouquinho desse livro aqui, né, que eu baseei a minha tese aqui, e falar do Paulo e Estevão. Com licença de vocês. Essa imagem aqui que eu trouxe, para vocês verem, eu peguei na internet. Essa imagem aqui foi feita pela inteligência artificial. A inteligência artificial, nós sabemos que ela, desses últimos 50 anos, ela ganhou uma ênfase tão grande, um aperfeiçoamento tecnológico muito grande. Hoje ela está na inteligência artificial generativa. A gente pode ver que uma inteligência artificial pode educar outra, mas ela não é um ser humano, ela foi criada por um ser humano, então nós sabemos disso, que nós temos que ter o discernimento quando faz uma pesquisa em cima da inteligência artificial, porque ele trabalha com algoritmos e trabalha em cima de dados. E essa imagem de Paulo, feita por ela, dá uma ideia de quem foi o Paulo de Tarso, o rosto dele, né, a fisionomia dele naquela época, que dali daquela região que ele vivia na época, né? E aqui vou dar uma adiantadinha aqui para frente. Paulo de Tarso, Saulo de Tarso. Né, como eu falei, a imagem reproduzida pela inteligência artificial, do perseguidor ao convertido. O homem que divulgou, espalhou os ensinamentos de Jesus para o mundo. Dá uma aceitadinha. Paulo ou Saulo, nascido em Sicília, 5, antes da era cristã, e depois 67, comumente conhecido como Paulo de Tarso ou São Paulo para as igrejas católicas, foi um dos mais influentes escritores, teólogos e pregadores do cristianismo, cujas obras compõem parte significativa do Novo Testamento. Foi fundamental por causa do seu papel como preeminente apóstolo do cristianismo durante a propagação inicial do Evangelho pelo Império Romano. Nós sabemos que naquela época, a Roma antiga, ela dominava duas partes do mundo, ocidental e oriental. Então, ele era dividido em duas partes, né, oriental e ocidental, onde ali o Paulo vivia, onde ele nasceu naquela época.
Conhecido também como Saulo, que se dedicava à perseguição dos primeiros discípulos de Jesus na região de Jerusalém. Em uma viagem entre Jerusalém e Damasco, numa missão para que, encontrando fiéis por lá, os levasse preso a Jerusalém, Saulo teve uma visão de Jesus, envolto numa grande luz, ficou cego, mas teve a visão recuperada após 3 dias por Ananias, que também o batizou. Aqui do lado tem uma imagem do São Paulo, né? Que foi tirada essa imagem, que fala: Paulo, o arquiteto real do cristianismo, não conheceu Jesus de Nazaré, conheceu o Cristo místico, erudito, estrategista, cidadão romano e judeu, fundou igrejas, escreveu epístolas, moldou a fé em linguagem grego-romana. A linguagem oficial do Império Romano logo era o latim. E lá na região para os judeus, eles tinham o aramaico, né? E o hebraico, que era escritos tinha as escrituras oficiais, as escrituras sagradas. Começou então a pregar o cristianismo juntamente. Um minutinho. Começou então a pregar o cristianismo juntamente com Simão, Pedro e Tiago, o Justo. Ele foi um dos mais proeminentes líderes do nascente cristianismo. Era também cidadão romano, como dissemos antes, o que lhe conferia uma situação legal privilegiada. A questão de sua cidadania romana gera certa curiosidade. Paulo afirma em Atos, capítulo 22 e 28, ser romano de nascimento. Tal declaração parece indicar que o apóstolo herdou essa posição de seu pai. 3 epístolas no Novo Testamento são atribuídas a Paulo, mas a sua autoria, em 7 delas, é contestada por estudiosos modernos. A interpretação de Martim Lutero das obras de Paulo influenciou fortemente sua doutrina na sola fide, né? Somente fé. A conversão de Paulo, né? Que nós vamos ver aqui. Só já está. A conversão de Paulo mudou radicalmente o curso de sua vida, com suas atividades missionárias e obras. Paulo acabou transformando as crenças religiosas e a filosofia de toda a região da bacia do Mediterrâneo. Sua liderança influencia e legado levaram à formação de comunidades dominadas por grupos gentios que adoravam o Deus de Israel, aderiram ao código moral judaico, mas que abandonaram os rituais e as obrigações alimentares da lei mosaica por causa dos ensinamentos de Paulo sobre a vida e obra de Jesus no seu testamento, fundamentos da morte de Jesus e na ressurreição. Nós vamos refletir um pouquinho aqui, falar sobre como é que era o meio ambiente naquela época do Paulo. Naquela época, o Império Romano, ali Jerusalém era o centro muito importante naquela época, que ainda ali naquela região da Palestina, que é uma região conturbada até hoje, que ali sempre tem aqueles conflitos. Até na moral estranha de Jesus, ele fala assim, né? Não vem trazer a paz e sim a espada, a divisão, o contrário, principalmente dentro dos seus lares. Você vê que Jesus já profetizou isso, sabendo que em nome deles ia haver muitas controvérsias ali. Então Paulo, naquela primeira fase dele, como um fariseu que ele era, um doutor da lei, era um homem totalmente intelectual, então ele reservava todos aqueles conceitos dele, todos aqueles valores que ele trazia, valores judaicos ali em cima, né, fiel aos valores judaicos que ele tinha. Então, ali, ele conseguia trazer todo aquele ensinamento judaico ali para os judeus, bem assim, a ferro e fogo, vamos falar assim, né? Então, quem fugia fora ali das leis judaicas era apedrejado, né, era preso, enfim, era o costume daquela época, né? Que trazendo de hoje, do meio ambiente, a gente comparar com o meio ambiente hoje, né?
Apesar que não mudou muita coisa não, porque a região lá é muito cheia de conflitos, né? Políticas à parte, nós estamos aqui, né? Nomes. Olha que interessante os nomes, onde vê o nome do Paulo, né? Eu fiz essa pesquisa aqui. O nome original de Paulo era Saulo. Em hebraico, Shaul. Tiberiano, Saul. O que se pediu, o que se orou por. Os nomes na época, eles não eram substantivos, eles eram adjetivados. Os nomes, né? Aí, se eu fosse lá nascido naquela época, lá, o Claudinho fala assim, Claudinho da voz fina, por exemplo. Né? Se tinha um significado mais amplo. Hoje não, os nomes são mais substantivos, né? Não, mas naquela época era mais adjetivados, que era mais simbólico, trazia mais simbolismo, né? O nome é traduzido do grego clássico, Saul ou Saulus, nome que divide com o bíblico, o rei Saul, o outro benjaminita e o primeiro rei de Israel, que foi sucedido pelo rei Davi, da tribo de Judá. Segundo suas próprias palavras, era um fariseu. Fariseu naquela época era uma pessoa máxima, né, dali da comunidade judaica, do Sinédrio, né, que ele comandava tudo ali, ele falava, essa é lei, todo mundo baixava a cabeça e tinha que obedecer, senão era apedrejado. O uso de Paulo, em grego, Paulos, em latim, Paulus, ou Paulus, com 2 L, baixo, curto. Olha só a adjetivação daquela época, né, como é que era, né? Meu nome, Cláudio, ele é de origem romana. Sim, Cláudius, o imperador de Roma, Cláudius. Aí depois ele se tornou um nome italiano. Meu nome se fala assim, Cláudio, bem aberto, né? Tem uns que põem acento no meu nome, né? Mas meu nome não vai acento, né? Meu nome é Cláudio. Cláudio quer dizer manco. Claudicar. Uma vez um linguista falou isso para mim, né? Que na época, né, ele estava claudicando, quer dizer, que estava mancando. Gente, não estou mancando não, viu? Meu é aramaico. Aramaico, né? É assim. Eloá é o nome de Deus. Sim. É o nome Deus Deusa. feminino. Sim. Elohim, em aramaico, é Deus Masculino. Tem alguma colocação para fazer aqui? Fica à vontade, tá? Eloá, você que fica à vontade aí. Serjão, meus queridos irmãos aí, ficam à vontade. Você também viu, Angela? Então vamos em frente que o tempo, ele não para, que nem a música do Casas, o tempo não para, não para. Não vim para cantar não, hein, gente? Senão você... Viu, Sérgio? Cadê o violão? Em Atos 13, capítulo 6, versículo 13, Paulo aparece juntamente com Barnabé e João Marcos, conversando com Sérgio Paulo, um oficial romano em Chipre, que será convertido por ele. Paulo era um sobrenome romano e alguns argumentaram que Paulo o adotou como seu primeiro nome. Paulo era um segundo nome que era adotado, tipo sobrenome que a gente conhece hoje. Outra teoria apontada pelo Vaticano afirma que era costume para os judeus romanizados da época, adotarem o nome romano. E o pai de Paulo provavelmente quis agradar a família dos Pauli. Por fim, há ainda os que consideram possível homenagem a Sérgio Paulo, e mais provável é a mudança esteja mais relacionada a um desejo do apóstolo e se distanciar da história do rei Saul, que perseguiu a Davi. Às vezes a gente coloca que é pai, né, que esse mês também, lembrando que é o mês dos pais, né? Então eles faziam uma homenagem assim, uma pessoa importante, até hoje. Né? Eu conheço uma amiga lá no GBEM que ela chama Vanusa.
Olha a homenagem que a mãe dela fez para ela, o nome importante que colocou nela, né? O meu nome foi uma homenagem a um jogador de futebol. Ele chamava Cláudio Cristóvão Pinho, que jogou lá nos anos 50 no Corinthians e no Santos Futebol Clube, né? Apenas umas curiosidadezinhas, né? Para a gente ilustrar um pouquinho os nomes do nosso querido Paulo de Tarso. Estamos de tempo? Sadamar. Antes da conversão. Em Atos dos Apóstolos, Paulo afirma ter nascido em Tarso, na província de Mersim, na parte meridional da Turquia Central, e faz breves menções à sua família. Um sobrinho é mencionado em Atos 23:16, e sua mãe é citada entre os que moram em Roma e em Romanos, capítulo 16, versículo 13. É ali também que os apóstolos confessam que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e entregava à prisão. Atos, capítulo 8, versículo 13. Mesmo tendo nascido em Tarso, foi criado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Gamaliel foi o primeiro mestre que Paulo teve na vida dele, que é considerado um dos maiores professores dos anais do judaísmo, e cujo equilibrado conselho, Atos 5, versículo 34 e 39, pedindo que os judeus contivessem a fúria contra os discípulos, contrasta com a temeridade de seu estudante que, após a morte de Estevão, saiu rampante perseguindo os santos. É o que deu origem da perseguição aos cristãos, né, antigos, naquela época, né, e ele preservando os ideais, os valores dele, ele queria preservar o judaísmo ali contra aquele Messias, contra um fanático. Boa. Fanático. Hoje temos, até hoje, sim. O que mais temos é verdade. Está conversando sua missão, né? Vou dar uma adiantadinha aqui para a gente entrar no Paulo Estevão, né? Algumas coisas interessantes. Sim, as epístolas. Isso aqui é mais interessante. Como o tempo grita, né? Deixa eu ver. Não, é em cima. Aqui são as cartas que Paulo escreveu na época, né? Depois da conversão. Das 14 cartas atribuídas a Paulo e incluídas no cânone do Novo Testamento, há pouca ou nenhuma disputa de que Paulo tenha escrito pelo menos 7. Cânone são as obras canônicas que são admitidas pela Igreja Católica. E tem os apócrifos que foram rejeitados. Então, tem vários apócrifos ali que a igreja não aceitou. E os cânones são ali, aqueles 4 evangelhos, né, de Mateus, de Paulo, de Lucas, né, as cartas, né, e aqui estão citadas as cartas aos Romanos, primeira epístola ao Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, epístola aos Gálatas, epístola aos Filipenses, primeira epístola aos Tessalonicenses e epístola a Filemon. Você vê que essas são tudo cartas. E naquela época, para mandar essas cartas nos lugares que foram destinados, era em cima de camelo, era a pé, era através de navios. Tinha que cortar um deserto totalmente escaldante, que quando Paulo, a gente fala poética, uma licença poética, quando Paulo caiu do cavalo, na verdade, Paulo não caiu do cavalo, porque naquela época, o único animal que conseguia suportar o calor do deserto era o camelo. Então, tinha horário para poder sair, tinha horário para poder parar. Durante o dia, no deserto, lá no Saara, naquela região, a média de temperatura é 40 graus positivo, e à noite, a média de grau cai para 40 graus negativo. Nós sabemos que quando a atmosfera está muito limpa, muito estrelado, os senhores e as senhoras podem notar que o tempo fica mais frio quando não tem nuvens,
E nessa época de inverno, é a época que estamos passando por uma época mais fria. Então o deserto era assim. O único animal que conservava a água nele era o camelo e que conseguia essas jornadas através dos desertos. Foi quando o Paulo caiu do cavalo na estrada de Damasco, que ela cruzava em pleno deserto naquela região. Né, gente? Interessante, gente. Eu fiquei entusiasmado com essa história do Paulo. Eu sou paulino, não sou paulino, porque eu sou corintiano. Brincadeiras à parte, né, gente? Brincadeiras à parte. Aqui vamos entrar no livro do Paulo Estevão. Essa aqui é a edição da FEB, né? Essa minha edição que eu trouxe aqui é também uma edição da FEB em comemorativa dos 10.000 melhores espíritas do século XX. 10.000 melhores livros do século XX. Psicografado por Francisco Cândido Manuel, ditado por Emmanuel. Francisco Cândido Xavier, perdão. Ditado por Emmanuel. O espírito que acompanhou ele até a sua desencarnação em 2002, quando o Chico Xavier desencarnou, aí veio tanto o Emmanuel como a mãe dele, né, resgatar o espírito Chico Xavier, que hoje ele deve estar em espiragens superiores, né. Há muitas controvérsias sobre Chico Xavier, né, sobre reencarnação de Emmanuel, isso é um assunto para outra conversa. E aqui o livro a obra Paulo Estevão trata como tema central o processo de transformação moral de Saulo de Tarso, devotado rabino, poderoso defensor de Moisés, que desencadeou séria perseguição aos cristãos. Mais tarde, se transformaria no apóstolo dos gentios. Gentios é aquelas pessoas, né, que fora né, levando a mensagem de Jesus para todos os povos. Nós vemos que, se falando de psicologia profunda, se falando de valores, de ética, de moral, a primeira fase dele ele seguia totalmente mesmo a fim, a risca. Depois da conversão, a gente pode notar que ele manteve aquela risca, aquela fidelidade, que às vezes ele chocava até algumas pessoas naquela época. Ele até se indispôs com Pedro na época. Que na época tinha ainda, né, os cristãos antigos, lá dentro da seita judaica, tinha a circuncisão ainda. Ainda tem. É obrigatória a circuncisão na... eles removem um pelo de lá mesmo. Então Paulo ele estava querendo tirar certos hábitos alimentares, né, que sabe que judeu, carne de porco para judeu eles não se alimentavam de animal de 2 dedos de jeito nenhum. Já os gregos, os romanos, era normal, né, esse tipo de dieta alimentar. E aqui nós vamos, um pouquinho mais para frente, a narrativa daqui do Paulo de Tarso. A narrativa se divide em 2 partes e conta com diversos personagens, entre eles Jesus, Saulo ou Paulo. Uma curiosidade, depois da conversão do Paulo, ele adotou o nome de Saulo, ele adotou o nome definitivo de Paulo. Hoje, na igreja é conhecido como São Paulo, aqui nós chamamos São Paulo, ou simplesmente Paulo. Aqui a cidade de São Paulo, quando os jesuítas vieram para cá, o padre Manuel da Nóbrega, quando fundou a cidade de São Paulo, em 1554, colocou o nome de Paulo, de São Paulo, cidade de São Paulo. Inclusive, essa mesma equipe que saiu daqui, foram lá, em 1560, fundaram a cidade de Guarulhos. A mesma equipe que fundou São Paulo, fundou a cidade de Guarulhos, que hoje é a segunda maior cidade do estado de São Paulo. Sim, São Paulo é 6 anos mais velho que Guarulhos, né?
Se não me engano, Santo André é mais velho que São Paulo ainda. São Miguel. É mais velho. Sim, os bairros mais antigos. Inclusive, eu estava passando aqui, saindo da estação São Miguel, eu vi a igrejinha antiga ali, que é o seu padrão arquitetônico bem colonial da época. Fiquei olhando assim e pensei, puxa, que interessante, né? A gente vai passando aqui, vai olhando os arredores, vai vendo como se desenvolveu aqui, a evolução, a lei do progresso, né? Que nós falamos lá, que tive na aula do Gebens, eu vou falar sobre a lei do progresso, né? Que são parte das leis morais, né? Que estamos estudando. Diversos aprendizados podem ser retirados dessa obra tão esplendorosa, mas iremos nos aprofundar sobre 5 lições que esses personagens nos ensinam. Vamos lá para as lições. Né? Aqui tem uma ilustração de onde ele viajava, para fazer uma ideia de como é que foi as viagens de Paulo. Você vê que no sul da Itália, né, naquela época, temos ali a Grécia, Corinto, que é ali uma ilha, temos ali a Ásia. Então, ali em média, o Paulo ele deve ter percorrido uma média de, acho que 2.000 quilômetros entre andar a pé, andar de barco, navegação, em cima do camelo. Então, quer dizer que nesse mundo antigo que nós estamos vendo aqui, você vê, cada pontilhadinho desse aqui é uma rota que Paulo tinha. Essa aqui foi a rota mais longa, que na ilha de Creta houve um naufrágio, e o Paulo, e toda a tripulação, todo o pessoal que tinha lá, eles foram para essa ilha. Aí o que aconteceu ali, né, no meio dos nativos? Aí, sentado numa fogueira, eles estavam fazendo uma refeição, aí uma víbora mordeu a mão do Paulo. Aí eles falaram assim, o pessoal dos nativos comentaram entre eles, puxa vida, esse homem deve ter feito muita coisa ruim para ser mordido por uma víbora. Simplesmente ele fez assim do lado com a víbora, continuou, aí eles ficaram assim maravilhados, esse homem é santo. Como é que uma víbora, uma serpente tão venenosa morde ele assim, não aconteceu nada? Um fato muito curioso da vida do Paulo que passou por ele. Nós vemos que essa personalidade do Paulo, dentro das epístolas, dentro dos ensinamentos deles, nos trouxe uma riqueza muito grande dentro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelas suas interpretações, né, pelos seus ensinamentos. Nós devemos muito a Paulo o conhecimento do nosso Evangelho, que hoje nós temos, porque a nossa Bíblia ela tem origem dentro lá da Torá, aí depois ela foi traduzida pelo grego, aí depois transformada em vários idiomas, né? E muitos idiomas naquela época, porque para as escrituras sagradas era muito usado o hebreu. Aí depois os gregos se interessaram, depois que Paulo se apresentou em Atenas, lá no Areópago, fazendo seus discursos, suas pregações, aí os gregos adotaram e fizeram a tradução para o grego, que trouxe as obras, né, para o grego, aí depois para o latim. Inclusive, há uns 60, 70 anos atrás, as missas eram rezadas em latim. Aí depois que passou a ser traduzidos, né? Teve aquele episódio, né, do protestantismo, que traduziu a Bíblia para o alemão, aí do alemão foi para o inglês, para o português, para o francês, enfim. Até em chinês temos a tradução da Bíblia, né? Então foi assim uma difusão muito positiva que o Paulo trouxe, né? Você vê que duas divisões, o Paulo,
fariseu, aí depois o Paulo cristão. E teve até controvérsias, né, várias controvérsias quando foi a morte dele. Porque uns falam que ele foi predejado, outros falam que ele foi preso, né? Uns falam que decapitado, é o que é decapitação, o filme de Paulo. E aqui, como a nosso horário é a disciplina, né? Eu vou aqui parando por aqui, desejando a vocês aqui com muito amor, muito carinho, por essa grande oportunidade que estive aqui, para passar essa mensagem aqui. Espero que tenha mais oportunidades aqui para trazer um tema assim muito bacana, inclusive do Evangelho. E só para a gente, como estamos falando de Evangelho, só mais um minutinho, o Evangelho no lar. Vou fazer uma indagação aqui para as senhoras e senhores, né? Uma perguntinha: o que faz o Evangelho no lar? É. Aí, o Evangelho no lar, a importância do Evangelho no lar, que ele traz ali, não importa se a gente faz aleatório ou sequencial, ali está os ensinamentos de Jesus ali, que traz ali, inclusive tem as passagens de Paulo ali, também junto com o Evangelho. É a coisa mais gratificante que a gente tem, é fazer o Evangelho, trazer o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo para o seio do nosso lar. E aí deixa aí essa reflexão para todos nós. Gratidão a todos, muito obrigado. Palmas para Jesus.